Por favor, abre em Gálatas capítulo 4, eu não vou me demorar, eu acredito, eu vou me esforçar para isso. Você acredita nisso, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 4, beleza? O Marcelo vai ajudar a gente, capítulo 4, eu vou ler do primeiro versículo até o versículo número 7. E eu quero que você entenda algo que vai revolucionar você. Olha para o seu irmão e fala assim, isso aqui vai revolucionar você. Ah, mas fala com quem acredita. Não fala igual papagaio que só repete. Olha para o seu irmão e fala assim, vai revolucionar você. Fala com ele assim, vai haver uma explosão. Vai haver um dunamis. Dunamis é poder para mudar e transformar. Então fala assim, põe a mão no ombro do seu irmão, fala assim, recebe varão. Se for varoa, você fala, recebe varoa. Fala com ele assim, aperta o cinto. Isso tudo é para você achar o texto. Gálatas 4:1, vamos lá. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, fala comigo assim, herdeiro é menor. Em nada difere de escravo. Fala assim, uai? Como assim? Fala comigo, como assim? Calma que eu te explico. Porque é Ele Senhor de tudo. Próximo versículo. Mas está sobre tutores e curadores. Quando éramos menores, fala comigo assim, uai, como assim? Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Fala assim, a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, agora você vai olhar para o seu irmão e fala assim, você é filho. Enviou Deus ao nosso coração, fala comigo assim, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Próximo, de sorte. Olha para o seu irmão e fala assim, você não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro, por Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, se você é filho, e você é um herdeiro. Pode fechar a Bíblia, mesmo assentado, pega na mãozinha do seu irmão ao seu lado. Pai, tem coisas que nós só entendemos pela impressão do Teu Espírito. A nossa mente pode se esforçar, a gente pode dominar muitas teorias, mas princípios espirituais se discernem espiritualmente. Tu dissestes isso. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Espírito de Deus caia como uma chuva seródia, aquela chuva fina, que vem sobre os teus filhos, trazendo sobre eles entendimentos profundos e também libertadores da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar se você conhece uma família, ou talvez tenha sido você também, criado desta forma. Alguém conhece uma criação na qual um filho ou uma filha tem como marca característica desta família o fazer de muitas coisas para ser aceito? Alguém conhece alguma família assim? Ou talvez você venha de uma família assim. Alguém que ele entende a sua importância pelas coisas que ele faz. E geralmente o relacionamento, em algumas famílias, é um relacionamento sobre o cumprimento de algumas regras que são estabelecidas dentro de uma casa. É onde nós nos esforçamos para cumprir aquilo, para merecer a atenção, destaque, a honra de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão.
Quantos de vocês conhecem uma família assim? Por favor, levante a mão. Deixa eu ver. Quantos de vocês conhecem uma família assim? Ninguém conhece? Não é. Quantos são uma família assim? Pois eu quero te dizer que a maioria de vocês vão se identificar com isso que eu vou dizer. Que caia as penumbras dos teus olhos hoje. Veja, alguém que se relaciona num nicho familiar, em que os relacionamentos eles são tensionais em respeito daquilo que nós fazemos e produzimos, se nós merecemos ou não merecemos. Por exemplo, deixa eu dizer algo. Se você, filho, o pai disse para você não fazer algo, e você fez, o que você merece? Castigo. E o que o pai faz com você? E se você arrepender de todo o coração, o que seu pai faz? Castiga. Porque o castigo está intrínseco no coração de um pai que é guiado pelas regras. E geralmente num ambiente desse, não se permite erros. Num ambiente desse, quando alguém erra em algo, ele é cerceado ou com uma surra, ou com um castigo, ou com uma indiferença, e assim se vai. No ambiente desse, os relacionamentos eles são muito hostis. O filho tem medo, talvez ele tenha medo do seu pai, ou medo da sua mãe, tem medo de se chegar a ele, conversar com ele, porque o que está dentro do coração de um coração de filhos é medo, pavor. Ele não consegue tanto se relacionar com os seus pais como deveria se relacionar, e ele se relaciona na base de medo. Ele não tem um coração do pai, porque ele sempre busca uma aprovação do seu pai. Pessoas que vêm de um ambiente assim, normalmente elas têm muita dificuldade em saber quem elas são e de entender qual é o destino delas. Elas não conseguem, por exemplo, entender o seguinte: eles têm confusão, eles não sabem o que fazer na vida. Eles não conhecem o propósito da sua vida. Dentro da igreja, se você pergunta a pessoa dentro da igreja, qual o propósito de Deus para você? Você fala assim, orar e adorar, você não conhece o seu propósito. Nós estamos dentro de uma igreja, mas estamos perdidos. Por quê? Porque nós não sabemos a nossa identidade, nós não sabemos o nosso DNA. Tanto é verdade que nós vivemos uma mutação para poder ter aceitação. Eu mudo meus hábitos, eu mudo os meus pensamentos de acordo com o grupo ao qual eu me identifico. E para ser aceito, eu tanto logo vou me aformosear, ou vou me... Falei difícil, né? Ou eu vou me deixar, né, formatar, segundo o padrão daqueles que eu estou no meio. Eu não sou aquele que vou transformar os ambientes, mas sou aquele que sou transformado pelos ambientes. Isso tudo tem algo que é justamente não saber quem eu sou, problema de identidade. Preste atenção. E preparando isso, Deus me fez entender duas coisas, dois sentimentos. Aqueles que são considerados bons filhos. Quem acha que é um bom filho? Levanta a mão assim. Bom filho. Bom filho. Não, eu sou bom. Bom filho. Por que você é bom filho? Porque eu sou obediente. Quem acha e vive a síndrome do patinho feio? Quem quiser levantar a mão, levanta. Eu sou o desgosto do meu lado, sou o patinho feio. Tem alguém assim? Ou tem alguém que conhece alguém assim? Eu sei que tem alguém que conhece alguém assim. Sentimento de inadequação. Sentimento de inadequação. Dois sentimentos. Um sentimento de quem é cumpridor das regras e das leis. É o que acontece dentro da igreja. Veja bem, se não é isso. Então, a gente tem pessoas que chegaram para a igreja. Olha como a igreja ela é. A pessoa entrou na igreja, fumava e não fuma mais, bebia e não bebia mais, prostituía e não prostitui mais. Então, agora ele entrou, ele estufou o peito. Agora, ele entrou e chegou o coração cheio de soberba nele agora. Ele virou soberbo. E é impressionante que quando entra uma outra pessoa nessa igreja, ou em qualquer igreja,
que fuma, bebe e está se prostituindo, ele enfia o dedo na cara dela e paga um sermão e sentencia ela ao inferno. Por quê? Porque essa pessoa entende que ela se tornou boa por aquilo que ela faz. E o problema é que ela, por entender que ela é melhor do que os outros, entrou no coração dela uma soberba e uma arrogância. Então é natural dos soberbos e arrogantes apontar o erro dos outros. E é comum a todo que é soberbo e arrogante sentenciar todo mundo para o inferno. Não tem chance com essas pessoas. O segundo sentimento. Então esse é o tirano. Ficou tirano demais. O segundo sentimento é o sentimento de quem tem um desvalor em si. É aquele que não conseguiu cumprir uma regra. É aquele que não conseguiu chegar ao patamar desejado de um pai e de uma mãe. Então, geralmente, esse segundo grupo de pessoas, ele tem um sentimento no seu coração de desvalor, de culpa. Então, ele é introspectivo, ele assume uma culpa e ele começa a acreditar que ele não tem valor algum. E esse sentimento, então, se do outro é tirano, esse sentimento, então, é rebeldia. Então esse que se sente desvalorizado, ele se torna extremamente rebelde, ele se torna extremamente hostil, ele faz várias coisas para chocar as pessoas. Por quê? Porque ela se sente desvalorizada. Mas tanto um quanto o outro, eles não entendem aquilo que o texto de Gálatas fala sobre ser menor e ser filho. E é sobre isso que Paulo ele está falando. Veja, quando Paulo ele fala sobre o menor, ele está dizendo de um filho de um senhor. Alguém que nasceu, por exemplo, quem é hoje o homem mais rico do mundo? Quem é, por favor? Bill Gates? Morreu, né? Bill Gates morreu? Não sei, sinceramente eu não sei. Me fala um aí, um homem rico aí. Fala, eu não sei. Quem? Ele morreu agora, não é? O Stan Lee. Então, alguém vivo. Vão. Quem criou lá o Facebook? Como é que é? Quem? Não é o Gutenberg, não, né? É Gutenberg? É isso? Hã? Gutenberg. Marcos Gutenberg, o criador do Facebook. Pronto. Eu não sei se ele tem família, não sei se ele tem filho, mas vamos dizer que agora ele é casado e tem 3 filhos. Ele tem dinheiro? Muito ou pouco? Você queria ter 1% do que ele tem? Queria ou não? Você fica com a boca fechadinha, nunca você vai ganhar nada. 1% que eu queria ter. Agora, o filho desse cara aí, do Marcos aí, ele é herdeiro do Facebook? É ou não é? Sim. Mas ele é pequeno. Ele tem 5, 6 aninhos. Ele é herdeiro? Mas ele está em qual condição? Na condição do menor. Paulo está dizendo que algumas pessoas, elas são herdeiras, mas elas estão como menor. Então, ela é filho do dono do mundo, mas só que ela anda como menor, então ela não entende a herança, ela não tem maturidade, compreensão, então ela precisa de tutor, ela precisa de alguém que a ensina, precisa de alguém que cuide dela, precisa de alguém que cuide dela das situações mais elementares da vida, até fazer com que ela cresça e amadureça. Paulo está dizendo o seguinte: o herdeiro na qualidade de menor, ele é escravo, porque ele se iguala àquele que é o tutor, porque ele se iguala, porque ele é submisso àquele que está ensinando a fazer as coisas, mas ele é filho do dono, ele é herdeiro, mas ele está numa condição de ser tutor. Pegou no teu espírito isso aí? Sim ou não? Ok. Só que Paulo, ele pega esse contexto judaico e ele está dizendo o seguinte: que as crianças, elas não tinham relacionamento com o pai, e os pais então colocavam elas para serem cuidados tutores, elas não tinham nem muito contato com os seus pais, elas cresciam, e depois quando jovens adultos, a partir de 16 anos, eles começavam a assumir as suas responsabilidades,
Ele era considerado uma pessoa tão apta para assumir responsabilidades, mas antes disso, ele era alguém que era cuidado, alguém que está na mão de um gerente, alguém que está na mão de um professor, alguém que está na mão de algumas pessoas. Pois bem, o que Paulo está ensinando é que a lei de Deus, fala comigo assim, a lei de Deus é um tutor. Fala assim, a lei de Deus é um tutor. Paulo está dizendo que quando eu me relaciono com a lei, e a lei é o cumprimento da lei por uma aprovação, ou até mesmo no conceito judaico, uma salvação. Então, quando eu me relaciono sobre a batuta disso pode fazer, disso não pode fazer, quando nós nos relacionamos numa situação mais ou menos assim, antes era assim, sempre foi assim, e por que mudou? Quando nós temos a dificuldade de entender o princípio que amarramos no conceito. Por exemplo, entenda aqui, há um princípio de uma adoração. Quando nós olhamos para a adoração, você não encontra na Bíblia uma guitarra eletrônica, mas você encontra uma harpa, você encontra os tamboris. E você olha para aquele povo, você vê que eles tocavam as harpas, tocavam os tamboris, eles dançavam e celebravam o rei. Princípio, adoração, celebração, o que é mudável, o que é forma, equipamentos. Então me prender a dizer que não se pode adorar a Deus com uma guitarra elétrica, não se pode adorar a Deus com uma bateria. Isso é religiosidade, conceito de lei, dura lei, aonde você parou num conceito que é caduco, porque o princípio é a adoração, é o mover da adoração, é a celebração e a dança. Quando você fala assim, não, Deus é um Deus de reverência, e você entende que a reverência é você ficar parado fazendo sentido, você esquece que o princípio da reverência é um coração que teme ao Senhor. Então, a gente começa a olhar as pessoas e elas se afixam numa forma. E elas falam assim, não, aquela pessoa não adora Deus porque ela bate palma, porque ela dança, porque ela vira estrelinha. Um dia eu virei uma estrelinha nesse altar. E aí você fala, não, isso não é certo. Mas você confunde coisas espirituais com formas naturais. Está dando para entender quem está preso na lei? Quando a pessoa chega para a gente e fala assim, um jovenzinho que está namorando, que está querendo ser liberado para fazer aqueles negócios, você entendeu? Aí ele chega para você, pastor, e aí pastor, beleza, onde está na Bíblia, pode ou não pode? Aí eu falo assim, rapaz, deixa de ser o quê? O que eu falo, hein? Deixa de ser bobinho. Você já sabe a resposta. Você está querendo alguém que vai gerar em você uma sensação de paz para você pecar em paz. Quem conhece alguém bobinho assim? Levanta a mão. Preste atenção. Paulo não deixa de reconhecer que a lei é importante para amadurecimento, para o crescimento. Paulo não deixa de reconhecer que as disciplinas elas são necessárias. Então, Paulo não ignora a lei. Só que Paulo fala o seguinte, quem vive pela lei é escravo da lei. Não tem liberdade. Sabe qual é esse conceito do escravo? É o conceito do filho que não tem intimidade com o pai, seu pai da terra. Que você relaciona com o seu pai da terra, ou sua mãe da terra, apenas pelo cumprimento das regras. E você acha que você tem valor quando você cumpre as regras. E você acha que você não tem valor quando você não as cumpre. Então preste atenção, quem está vivendo nesse patamar é escravo. Paulo está falando. Mas Paulo fala da plenitude de um tempo, chegado pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está falando que aqueles que são filhos têm um Espírito Santo de Deus dentro dele. E porque tem um Espírito Santo de Deus dentro dele, ele vive o tempo da graça. Preste atenção.
Você não tem valor porque você faz ou porque você deixou de fazer. Você tem valor porque Deus fez você. Você tem valor porque Deus escolheu você. Você tem valor porque Deus te põe o quanto você vale. E quando eu leio a minha Bíblia e você lê a sua, lá em Apocalipse fala que nós fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro. Você vale tanto que Deus deu seu único filho para morrer por você. Então para de acreditar que o seu valor, que você é bom por aquilo que você faz, ou se você é mal por aquilo que você faz. É verdade que as nossas consequências virão pelos nossos atos e as nossas escolhas. Eu não estou dizendo que você pode sair por aí pecando, não estou te dando liberdade para pecar, porque Paulo fala sobre a estatura do filho maduro, consciente. O filho maduro e o filho consciente, presta atenção, estou terminando, ele não é mais aquele que anda, vamos segurar os filhinhos aí, por favor, ele não é mais aquele que anda por conceitos de certo e errado, ele sabe. Ele já não é mais aquele que anda com medo de ir para o inferno. Ele simplesmente anda com Deus por amor. E responde a Deus por amor, porque ele sabe do valor que ele tem, porque ele entende o preço qual ele foi comprado. Paulo fala assim que isso é graça, e a graça ela é libertadora. Paulo fala então que Deus nos deu uma liberdade agora em Cristo, através do teu Espírito que move em mim, e que vai imprimir em mim que eu sou um filho amado de Deus. E quando eu entendo isso, eu já não sou mais tirano. Quando eu entendo isso, quando alguém peca, eu já não coloco o dedo na cara dele e sentencio ao inferno, mas quando alguém peca, eu me movo com misericórdia, eu vou com compaixão, eu estendo a minha mão, e eu amo o pecador, eu não condeno o pecador, mas eu sou graça de Deus, eu sou amor de Deus, eu sou pleno amor de Deus, então eu me dou para as pessoas, mesmo que elas cuspam em nós, mesmo que elas não aceitem o nosso Cristo, mesmo que elas nos critiquem, mesmo que elas nos rejeitam. Lá em Belo Horizonte eu fui orar por um homem, na rua, doente, cheio de enfermidade. Eu e o Rafael chegamos perto dele e falamos assim: moço, como o senhor chama? Ele disse o nome dele, eu esqueci. Eu falei assim: eu posso orar por você? Ele falou assim: não, mas a gente joga no mesmo time. Mas eu posso orar por você? Ele retrucou. Ele ficou meio sem graça. Você vai, ora. A minha vontade é de falar assim: você não quer, quem está perdendo é você. Eu me senti rejeitado. E quem se sente rejeitado, o que ele mais quer é rejeitar o outro. Se você se sente rejeitado quando alguém te rejeita, você ainda está sendo escravo da sua lei. Você ainda está sendo escravo da sua justiça. Mas quando você, ao ser rejeitado, ama como Cristo ama, você é livre. Quando Jesus fala assim: se te der um tapa no teu rosto, enfia a mão nele. Foi assim? Foi? Não? Sabe o que Jesus está falando? No meu reino não tem lugar para barraqueiro. Jesus está dizendo simplesmente o seguinte: se te der uma face, dá logo a outra. Porque se você consegue dar outra face, você está livre. Você se move na graça. Mas se você quer apontar o dedo, mostrar defeito nas pessoas, se você tem um hábito disso, você é escravo da lei, que você criou no seu próprio coração. Você é um escravo, você é um menor. Mas o mais incrível é que você é um herdeiro. O mais incrível é que você é filho de Deus. O mais incrível é que mesmo sendo herdeiro, mas estando menor, você não perdeu o seu direito de filho de ser herdeiro. O que nós precisamos fazer é ter uma transformação da nossa mentalidade para mudar o nosso comportamento, para que nós possamos ser cheios de graça e chegarmos à estatura do varão perfeito.
Se você ainda é daqueles que pisam num galo, como é que é? Pisa onde? Calo, é assim? Se você é um daqueles que se pisa no seu calo, você pisa no calo do outro, você ainda é escravo da lei. Se você é aquele que ainda não consegue controlar a sua ira, irá, a gente não tem como não irar. A gente só tem que controlar a ira. Mas se você é um daqueles ainda que é descontrolado, você é escravo da lei. Sabe por quê? Sabe por que você é um escravo da lei? É porque vem sobre você um sentimento de culpa e de dor. E você se sente que é culpado da punição de Deus. Tanta gente já pecou e errou nessa vida, inclusive eu. E o que eu tenho mais visto pessoas na igreja falando assim: não, pastor, eu vou mudar a minha vida primeiro e depois eu vou para a igreja. Ele é escravo da lei. Sabe por quê? Ele está falando o seguinte: eu tenho que mudar primeiro para depois vir para a igreja. Sabe por quê? A igreja passou para ele um exemplo errado. Sabe por que a igreja passou para eles? Que aqui só pode entrar gente perfeita. Sabe por quê? Porque se entra um pecador nesse lugar, todo mundo o acusa. Você sabe como o mundo nos vê? Pessoas hostis, feias, que não ama ninguém, só sabe condenar os outros. Por isso eles não entram nesse lugar. Por isso eles têm nojo de crente, como um dia eu tive nojo de um. Sabe por quê? Porque nós nos achamos superiores demais, arrogantes demais, acusando o dedo sobre todo mundo, fofocando sobre a vida de todo mundo. Se você é um fofoqueiro, você está preso na lei, que se julga melhor do que os outros. Mas ei, o tempo é da graça. Jesus disse que a gente precisa das disciplinas. Jesus disse que a gente está num processo. Pastor, o que eu faço? Você está no processo. De repente você é o menor, mas é herdeiro. Falou para o seu irmão assim: você pode ser o menor, mas você é um herdeiro. Então olha para o seu irmão e fala assim: não se desvalorize. Você é herdeiro, você não deixou de ser herdeiro. Agora olha para o seu irmão e fala assim: o que acontece com você é o que acontece comigo. A gente está sendo preparado, treinado para ser adulto e maduro, para andar na graça. Agora vem cá, se você errou, fala com o seu irmão: se você errou, lembra que você é um herdeiro. Você não perdeu o seu valor pelo seu erro. Você ainda vale o sangue de Jesus. Então entenda uma coisa: todos nós, inclusive eu, estamos vivendo um tempo de crescimento, de ensinamento, onde Deus nos confronta com as nossas meninices, com as nossas criancices, para que a gente entenda o que é se mover debaixo de uma igreja da graça. Mas só que, para entender isso, para viver essa verdade, eu preciso ter o Espírito de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ter o Espírito de Deus. Jesus disse que Ele ia para o Pai. Jesus disse que não nos deixariam órfãos. E Jesus disse que nos enviaria o seu Espírito. E quando Ele disse: eu enviarei meu Espírito, e o meu Espírito ensinará todas as coisas a meu respeito. Para você ter o Espírito, você precisa ter o Filho. Porque sem o Filho, não temos o Espírito. Para você ter o Espírito, não é somente vir à igreja. Você pode ter uma impressão do Espírito, do amor dele sobre você. Mas ele morar dentro de você, você precisa entrar pela porta do Filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Espírito só vem quando eu entrego a minha vida para o Filho. Então eu me torno um filho, me torno um herdeiro por herança, e tenho direito às bênçãos de Deus sobre a minha vida. Ainda posso ser o menor, mas eu sou filho dele, eu sou herdeiro. E um dia eu me assentarei com ele nas regiões celestiais, e um dia
sentarei com ele no meio dos anjos e governarei o reino juntamente dele. Essa é a jornada dos cristãos. Pastor, o que eu preciso fazer para ter o Espírito? Entregar a sua vida para Jesus. Desistir da sua vida e entregá-la na mão de Jesus, para que o Espírito venha sobre você.